Sejam muito bem-vindos a mais essa nossa análise. Para desvendar o texto fascinante de Marcos, capítulo 12, a gente precisa primeiro imaginar o clima do momento. O cenário é de pura tensão, literalmente. Líderes religiosos antigos tentavam a todo custo encurralar Jesus em praça pública com um monte de perguntas cheias de armadilhas. Eles debatiam sobre tudo, autoridade, se era legal ou não pagar impostos e até umas doutrinas super complexas como a ressurreição. Pensa num ambiente abertamente hostil. Era debate puro, um teste contínuo em busca de qualquer deslize. E sabe, para entender a raiz de toda essa tensão, a gente só precisa olhar para a quantidade absurda de regras que estavam em jogo. Os especialistas e estudiosos religiosos daquela época debatiam um código que tinha, pasmem, mais de 600 mandamentos diferentes. Mais de 600. Era uma teia esmagadora e caótica de leis, tradições e exceções. As pessoas passavam a vida inteira discutindo qual regra pesava mais e qual podia ser meio que contornada, sabe? Isso tornava o sistema quase impossível de ser seguido perfeitamente. Seção 1. O contexto e a pergunta. Bom, vamos mergulhar nisso. No meio de todo esse labirinto de leis e dessa hostilidade toda, acontece uma mudança narrativa muito abrupta. Um único escriba se aproxima, cortando aquela animosidade com o questionamento que muda completamente o rumo da conversa. Ele toma a frente e vai direto ao ponto. Qual é o principal de todos os mandamentos? E aqui a gente precisa destacar uma coisa muito importante. Isso não era mais uma daquelas armadilhas. De jeito nenhum. Era uma investigação genuína, sincera. Esse estudioso percebeu a sabedoria das respostas anteriores e queria muito encontrar a verdade essencial, a fundação de tudo, ali no meio de todo aquele barulho religioso. Seção 2. Amando a Deus completamente. A forma como Jesus responde a isso é genial, porque corta logo de cara toda a complexidade teológica da época, sem debates longos. A resposta se âncora direto nas famosas palavras lá de Deuteronômio, capítulo 6, e a declaração vem com muita energia e autoridade. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e forças. É super interessante notar como o foco recai primeiro e com toda a força nessa relação vertical, ou seja, a ligação direta entre a humanidade e o divino, não deixando o menor espaço para divisões de lealdade. Isso ilustra brilhantemente o que significa esse amor total. Não é só um sentimento passageiro de domingo de manhã, de forma alguma. É uma entrega completa. Uma devoção integral que não pode ser nem um pouco parcial ou superficial. Significa essencialmente dar absolutamente tudo. O texto fala de uma vida inteira completamente direcionada, englobando a mente, as emoções e a força física. É o pacote completo. Seção 3. Amando o próximo. Só que a explicação não para por aí. Jesus não se limita ao primeiro mandamento. Ele imediatamente adiciona um segundo sem ninguém nem pedir, tornando a devoção divina e a compaixão humana um pacote totalmente indivisível. Agora, o mais interessante dessa comparação é justamente reforçar que esses dois conceitos são fundamentalmente inseparáveis. De um lado, o ato de amar a Deus. Do outro, o ato de amar o próximo. Dentro do que o texto explica, um simplesmente não consegue existir de verdade sem o outro. Eles são os dois lados da mesmíssima moeda da fé autêntica. Então, o ponto crucial é que a verdadeira espiritualidade exige prática relacional. A fé, como fica muito claro, não é só sobre seguir à risca um livro de regras antigo ou debater ideias de forma isolada. Não mesmo. Ela exige obrigatoriamente um amor ativo, um amor palpável, que a gente expressa nos relacionamentos do dia a dia com as pessoas ao nosso redor. Seção 4. Mais do que sacrifícios. Essa resposta causou um impacto gigantesco na hora. E aí a gente olha para o escriba como se fosse o nosso representante na história, sabe? Porque de repente ele tem uma constatação muito profunda de que aquela religião puramente mecânica tinha ficado no passado. Olha a concordância entusiasmada dele. Amá-lo de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios. O escriba tem uma realização gigante aqui. Ele percebe com clareza cristalina que o amor genuíno pesa infinitamente mais na balança do que qualquer mecânica focada só em rituais religiosos externos. Existe um contraste gritante nessa constatação.
De um lado, os rituais, que muitas vezes podem ser vazios e puramente performáticos, o que era super comum na estrutura social da época, e do outro lado, o coração transformado. A mensagem é clara: a essência de tudo não está na repetição infinita de rituais e holocaustos. A busca real é pelo coração humano. Seção 5. A essência da fé. Vamos avançar e ver como isso se constrói, nos levando direto à resposta final e bem surpreendente que Jesus entrega, logo depois de ouvir essa percepção tão sábia do escriba. Você não está longe do reino de Deus. Gente, essa afirmação é impressionante se a gente lê com atenção. O estudioso da lei é elogiado por estar perto, justamente por ter captado a essência que faltava a tantos outros líderes ali. Mas tem um detalhe cirúrgico nisso tudo. Ele está perto, mas ainda não entrou de fato. Ele compreendeu perfeitamente o conceito, mas faltava o passo final. Existe uma diferença colossal entre o que o escriba já tinha e o que ele ainda precisava ter. Ele alcançou a compreensão teológica e intelectual da essência da lei, isso é inegável. Mas o que ele precisava era o ato de se render e seguir o próprio Cristo que estava ali na frente dele. Fica muito claro que só entender a teologia não é suficiente. A fé exige ação prática de seguir. E aqui a gente chega no ápice, os fundamentos da verdadeira fé. O que a gente tira desse encontro tão marcante se resume a 3 verdades essenciais. 1. A fé é relacional. Ela não existe num vácuo isolado. 2. O amor é inseparável. O divino e o humano andam juntos de mãos dadas. E 3. A compreensão exige rendição. É exatamente nesse ponto que o conhecimento sai da mente e vira vida vivida na prática. E ter essa clareza toda deve provocar na gente algumas reflexões bem profundas. O amor direcionado ao divino, no nosso cotidiano, é mesmo uma entrega total ou acaba sendo só conveniente e parcial? E mais, o relacionamento com as outras pessoas reflete ativamente essa compaixão? A fé tem resultado em uma transformação verdadeira em quem somos? Ou é só um mero acúmulo de conhecimento intelectual? O grande desafio aqui é garantir que tudo isso seja uma realidade transformadora e não só concordar com uma ideia bonita. Para resumir de forma poderosa toda essa nossa análise, o maior mandamento é sim extremamente exigente e demanda cada fibra do nosso ser. Mas ele definitivamente não é complicado. Amar completamente é algo muito possível, mas, como o texto aponta tão bem, isso só ganha vida de verdade quando o coração passa por uma transformação e se rende por inteiro. Só que a história lá em Marcos não termina por aí, não. Logo em seguida, a partir do versículo 35, a dinâmica vira de cabeça para baixo. De repente, é Jesus quem passa a desafiar os líderes que o rodeavam com uma pergunta que deixa todo mundo sem reação. Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Fica no ar esse imenso mistério. O que isso significa e como isso muda completamente a identidade do Messias? Esse é um tema formidável que a gente vai detalhar no nosso próximo estudo. Até a próxima!